Bom dia, Bá. Bom dia, tudo Bom bem? dia para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Então, hoje eu vou fazer essa conversa com a Bárbara. A Bárbara, ela é pediatra, é ibiatra. Eu vou deixar depois ela se apresentar para vocês. A gente vai fazer essa breve conversa sobre o possível retorno às aulas, né? A partir agora de outubro e mais para frente, a partir de agora em outubro, para atividades extracurriculares, né, como está programado aqui em São Paulo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Recentemente, né, a OMS recomendou que a reabertura das escolas fosse colocada como prioridade, né? No mundo todo as escolas reabriram no momento em que a curva de contágio já havia caído e que havia um número muito pequeno de mortes, né, ou que já não haviam mortes diárias acontecendo. Aqui no Brasil, a gente está planejando essa reabertura no momento em que a gente está ainda num platô, com um número muito alto, já há muito tempo, de mortes diárias. Então, é realmente um tema bastante delicado que a gente tem que pensar com muito cuidado, né? De qualquer forma, eu queria colocar que a ideia dessa nossa conversa não é falar se deve reabrir ou não, né? Não é a gente pensar sobre isso, se cabe reabrir agora ou não, mas sim conversar com quem está pensando em mandar as crianças para a escola, né? Segundo as pesquisas aí que foram realizadas entre as famílias e cujos dados coincidiram com as pesquisas que a gente fez aqui no Instagram, tanto eu quanto a Bárbara, 80% das famílias não pretendem mandar as crianças para a escola e 20% pretendem mandar, né? Então, a nossa ideia é conversar, principalmente com esses 20%, para ajudar a pensar sobre esse possível retorno, né? A maior parte dessas famílias que dizem que pretendem mandar as crianças para a escola tem duas preocupações principais, né? A primeira delas é a questão dos pais, dos cuidadores, estarem voltando ao trabalho e deles não terem uma rede de apoio que possa cuidar, possa ficar com as crianças, né? E a segunda preocupação é a questão do convívio social, da socialização, né? Das crianças estarem afastadas dos amigos há tanto tempo. Então, eu queria falar um pouquinho sobre esse fator, né, que preocupa muito as famílias, da convivência, da falta de contato social entre as crianças. E depois eu vou passar a palavra para a Bárbara e a gente vai tentar conduzir essa conversa através de questões que foram mandadas para a gente ao longo dessa semana, quando a gente falou que a gente ia propor essa conversa e pediu as dúvidas de vocês, né? Então, eu já vou começar sendo bem diretiva. O distanciamento social, o afastamento, a impossibilidade das crianças estarem com outras crianças nesse momento, e mesmo por tanto tempo, por si só, não é um fator adoecedor, né? Não é algo que pode gerar adoecimento ou trauma nas crianças, né? Existem outros fatores diversos que têm acontecido, que são sim aí fatores que podem desencadear sintomas e até traumas mesmo nas crianças. Existem situações que geram o que a gente chama, né, na psiquiatria infantil, na pediatria, de estresse tóxico, né? E esse tipo de estresse pode sim gerar algum distúrbio na criança, né? Existem crianças, por exemplo, em situações extremas que estão submetidas a abuso, a violência, a negligência. Isso é, por exemplo, um caso gravíssimo de estresse tóxico. Que outros tipos de estresse tóxico estão acontecendo em casa, né? A hiperconvivência, ela aumenta a chance de ter conflitos. Quando a gente fica mais tempo juntos, né, a gente acaba tendo mais conflitos. Então, na maior parte das famílias, isso também não é uma regra, né? Os pais estão brigando mais entre si, os irmãos estão brigando mais entre si, os pais estão brigando mais com os filhos. Então, esse estresse constante, isso pode ser bastante estressante para as crianças, esse ambiente com estresse aumentado, né? Assim como outros fatores, por exemplo, o excesso de telas, que é uma questão que a gente pode conversar mais para frente, a questão da dificuldade dos pais de acolherem as demandas emocionais da criança, porque estão com um milhão de outros afazeres, né? Tem crianças que mudaram totalmente a sua rotina. A rotina do sono, por exemplo, é uma coisa que eu tenho observado em muitas crianças,
que algo que era para ser provisório, que a gente imaginou que ia durar 15 dias, um mês, acabou se estendendo aí por 7 meses, né? Então, começou a se lidar como se fossem mini férias, e as crianças mudaram totalmente a rotina do sono e continuam com essa rotina totalmente alterada. Então, a gente tem crianças com extrema irritabilidade, cansaço, por conta da alteração do sono. Então, pequenas mudanças aí na rotina poderiam melhorar esses sintomas. Assim como em relação às telas que eu falei, né? Tem crianças que estão manifestando questão de desatenção, de irritação, por conta do uso excessivo de telas. Então, por que eu estou trazendo isso? Tem muitos outros fatores que são potencialmente geradores de muito mais estresse e de muitos outros prejuízos para a criança que está dentro de casa do que a falta de convívio social. Por que o convívio social é importante para a criança, né? A criança, a partir mais ou menos, algumas a partir dos 3, outras a partir dos 4, em geral entre os 3 e os 5 anos, ela entra naquela fase em que ela realmente consegue compartilhar as brincadeiras, né? E é a criança que a gente fala, então, que realmente precisa socializar. Quando você fala que um bebê precisa ir para a creche, para a escola, para socializar, isso na verdade não faz muito sentido, porque a criança pequena ela não precisa desse contato com outras crianças, ela precisa de um, se ela tiver um cuidador principal dirigindo a atenção para ela está bem, ela tem tudo que ela precisa, né, dirigindo o olhar para ela e acolhendo, né, cuidadosamente, amorosamente, ela tem tudo que ela precisa nesses primeiros anos de vida. A partir ali dos 3, 4, a gente podia dizer até a partir dos 4, 5 anos, a criança precisa socializar. E por que a criança precisa socializar? Não é só porque ela precisa brincar, né? No socializar, a criança, o socializar, ele serve principalmente, o estar com outras crianças, ele serve principalmente para o amadurecimento emocional da criança, né? Então, através da brincadeira, a criança vai aprendendo principalmente habilidades sociais. Então, ela vai ter que decidir do que ela vai brincar. Ela quer brincar de pega-pega, o amiguinho quer brincar de areia. Então, eles vão ter que chegar a um acordo, né? Tem um brinquedo e eu quero ficar com o carrinho, você também quer. Então, a gente vai ter que chegar ali a um acordo de quem vai ficar com o carrinho. A gente vai ter que tomar decisões juntas, né? Eu vou ter que segurar as pontas e lidar com a minha frustração, porque os outros amiguinhos querem fazer outras coisas. Então, nisso a gente vai desenvolvendo essas habilidades, né? E isso em situações cada vez mais complexas, quando a gente vai ali entrando na adolescência, lidando com outras questões, né? E aí a gente vai se desenvolvendo, a gente vai se maturando, amadurecendo emocionalmente. Por isso que muitas crianças têm demonstrado alguns sintomas que têm justamente a ver com uma regressão emocional, né? Então, crianças que de repente voltaram a fazer o que a gente chama de birras, crianças que estão com dificuldade de conter os impulsos, crianças que estão chorando muito, crianças que estão com uma dependência excessiva dos pais, né? A gente percebe essa regressão. Isso tem volta? Então, é muito importante os pais saberem que isso tem volta. Basta as crianças voltarem ao convívio que elas vão ter a oportunidade de retomar esse processo, né? Isso não é uma coisa que tem uma faixa, que ou acontece aqui entre os 4 e 5 anos, entre os 3, não. Basta elas voltarem ao convívio e elas vão poder retomar isso e vão ficar muito bem, né? Já essas outras questões que eu citei brevemente, elas podem realmente causar um prejuízo. Mas eu acho bastante importante a gente ter em mente que o distanciamento social, né, o fato dessas crianças não estarem indo para a escola brincar com outras crianças, por si, não é potencialmente adoecedor para as crianças, que existem outros fatores mais graves, né, que estão acontecendo aí. E só uma coisa que eu queria trazer, que eu acho importante, é um termo, né, um conceito, mas que é muito importante a gente pensar, que mesmo em relação a esses outros fatores, a gente tem que confiar que as nossas crianças têm capacidade de passar, né? Todos nós estamos passando por um momento muito difícil, né? Por uma pandemia, quer dizer, a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai contar para os nossos netos, os nossos filhos vão contar para os filhos deles que eles viveram a grande pandemia de 2020, talvez outras, né? Que virão. E tá difícil para todo mundo, e isso é um aprendizado, isso é um processo, não tem como a gente evitar passar por isso, né? Então, existe um conceito que a psicanálise e a psiquiatria trouxeram da física,
que é o conceito de resiliência. O que é resiliência? Resiliência é a capacidade de um material de sofrer impactos e se moldar. Então, imagina, por exemplo, uma massinha da criança. A massinha a gente pega, a gente aperta, e a massinha vai se moldando conforme a gente aperta, né? Se for uma massinha nova de boa qualidade, ela não vai esfarelar, ela não vai quebrar. E ela mantém todas as propriedades dela. Então, quando a gente traz esse conceito para a psique humana, a gente está falando de uma capacidade do ser humano de sofrer esses impactos, que no caso são sofrimentos, são reveses, né? E continuar com a psique íntegra, né? Claro que tem eventos que são extremamente pesados e difíceis de lidar, mas alguém que consegue desenvolver e construir essa resiliência tem capacidade de lidar com isso, né? O termo resiliência ele é muito utilizado quando a gente fala de situações de extrema violência, de situações de tragédias, de guerras, né? Como é que se constrói a resiliência humana? A resiliência humana se constrói justamente quando a gente vai passando pelas adversidades e vai percebendo que a gente tem capacidade de lidar com aquilo. E isso vem desde o bebê recém-nascido, que, por exemplo, chora de fome, sente um mal-estar, e a mãe vem e dá a mamadeira ou coloca no peito, né? Então ele tem um mal-estar, e daí essa sensação gostosa de ser acolhido, de ter algo que alivia aquele mal-estar é internalizada, e daí conforme ele vai crescendo, ele vai tendo aquilo como algo que é dele. Não, tá difícil, tá desconfortável, mas eu consigo enfrentar isso. Né? A criança que cai, que se machuca, e a gente fala, dói mesmo. Nossa, dói muito quando a gente rala, mas vai melhorar. Né? Em vez da gente falar, não chora, que não tem que chorar, não dói. Dói e vai melhorar. Então é a partir dessas pequenas vivências, e depois, quando a criança vai crescendo, vai adquirindo até aquilo que a gente pode falar de outros tipos de inteligência, né? Quer dizer, as desilusões amorosas lá na adolescência, e ela vai passando por isso, sempre com ajuda, com acolhimento, ela vai desenvolvendo a questão da resiliência, né? Então a gente tem aquele conceito, enfim, que infelizmente não é tão antigo, mas quanto mais bater, mais vai ficar duro. Então, realmente, vai ficar duro e quanto mais duro fica, quebra, né? Então a gente tem que acolher para ela ser capaz de se moldar. Eu acho importante a gente ter conhecimento dessa possibilidade da psique humana para diminuir um pouco a nossa preocupação, né, com as nossas crianças, né, que elas têm sim capacidade de lidar com o que está acontecendo, né? E com a nossa ajuda. Claro que se existem algumas crianças, isso muda muito de criança para criança, cada um de nós tem as suas vivências, tem as suas construções. Tem crianças que talvez precisem de uma ajuda e essa ajuda pode ser oferecida. Mas eu estou trazendo essas questões, né? De que a não poder conviver com outras crianças não é por si só adoecedor, e de que existe a resiliência, que nós temos essa capacidade de enfrentar adversidades, e que bom, e a gente tem que conviver, a gente tem que acreditar nisso, né? Para tirar um pouco dessa preocupação, né? E para ajudar, principalmente aí nessa decisão da volta da escola. Quer dizer, será que vale a pena a gente voltar, mandar a criança na escola para ela conviver com as outras crianças? Será que essa é uma justificativa? Será que dá para conviver de outras formas, né? E para quem precisa mandar, porque precisa mandar mesmo, porque está saindo, porque não tem com quem deixar. E vai mandar, eu queria começar te perguntando, Bá, é seguro? A questão dos protocolos das escolas, você fala um pouquinho, você se apresenta, né, e fala um pouquinho para a gente disso? Sim. Bom, então eu sou a Bárbara, né? Como ela falou, eu sou pediatra e sou ebiatra, que é uma especialização da pediatria para atendimento do adolescente. Então, eu trabalho com crianças, trabalho também com adolescentes. Além disso, eu sou mãe também, tenho 2 meninos, um de 12, que já está na adolescência, né? Adolescência inicial, mas já está na adolescência, e um de 6. Então, assim, eu vou falar um pouquinho dos protocolos, né? Como você falou, de como vai ser essa retomada, para que a gente também saiba o que a gente está escolhendo, quais são os riscos e quais são os benefícios dessa escolha. Então, as escolas elas vão retornar agora aqui em São Paulo para atividades extracurriculares. A gente sabe que algumas escolas estão aproveitando esse momento que foi autorizado isso para fazer algumas atividades, mesmo de recreação ou de alguma coisa extracurricular,
para possibilitar essa abertura, né? E outras escolas não vão voltar nesse momento e vão esperar, então, o retorno para as atividades curriculares em novembro. É importante a gente falar que mesmo em novembro vai manter-se essa opção, né? Vai ser optativo esse retorno, né? Opcional esse retorno, Sim, isso é muito importante. para, né, a gente saber que, na verdade, vai ser uma escolha e porque cada família tem a sua realidade. Quanto aos protocolos, as escolas que seguirem os protocolos de segurança que foram propostos para evitar o contágio, né, do coronavírus, eu acho que assim vai ser um ambiente, não existe ambiente sem risco, claro, né? O único ambiente sem risco é ficar totalmente trancado dentro de casa a partir do momento que a gente tem qualquer contato, a gente está exposto, mas é um ambiente em que o risco vai ser relativamente controlado, né? Então, é muito mais controlado do que eu poderia ter imaginado que a escola conseguiria fazer. Então, esses protocolos incluem o uso da máscara, incluem o uso da máscara o tempo todo, exceto na hora da refeição, né? Isso é um outro ponto, um outro problema que a gente vai falar depois, e o distanciamento, né? E para isso foram criadas estratégias, então, distanciamento das carteiras, diminuição do número de alunos, né? Então, aqui em São Paulo, no retorno, vão ser com 20% só. Então, vai ter muito menos gente circulando na escola, né? As escolas, elas adequaram os espaços físicos e elas estão tentando, talvez, deixar cada parte, né, cada grupo só em um espaço para que você não tem essa circulação pela escola. Então, por exemplo, a escola dos meus filhos, que foi a que eu vi mais o protocolo, porque eles me chamaram até para conversar sobre o protocolo e para ver se era um protocolo seguro. Sim. Eles vão dividir. Então, por exemplo, uma escola que tem infantil, tem fundamental, anos iniciais, fundamental, anos finais e tem ensino médio. Então, cada um desses grupos, o infantil não vai mais ter contato nenhum com outras partes da escola, né? O fundamental até o quinto ano não vai ter contato com o do sexto ano, que também não vai ter contato com o do médio. Então, eles separaram a escola por áreas e aí vai ficar só naquela área, porque antes tinha uma certa separação, mas tinha uma circulação, então todos usavam a mesma quadra, às vezes, a mesma sala de artes, e agora não vai ter essa circulação, né? Então, assim, eu acho que assim, a segurança em relação à transmissão do vírus, ela até que é um local que não é tão perigoso. Mas, por outro lado, isso trouxe uma descaracterização do ambiente da Do escola, né? ambiente. E acho que é importante a gente ter isso em mente, que às vezes a gente tem essa ansiedade também de mandar para a escola, né? Porque eles estão sentindo falta, mas será que essa escola agora é a mesma escola que eles estão sentindo falta? Na verdade, é uma outra escola, né? Uma outra situação. Tá, Mas deixa eu assim, para aproveitar quem e entrar precisa, numa questão aqui, já que você entrou nesse assunto, que é justamente sobre isso. Voltar para a escola com esses protocolos não pode gerar mais, não pode ser daí um fator gerador de estresse na criança? né? Acho que isso, né? Você com certeza sabe até melhor do que eu, mas assim, eu avalio que precisa ver se essa criança está preparada para isso e se isso não vai ser um estresse maior do que ela ficar em casa, né? Então, será que ela ir lá na escola, ter que ficar sentada só na cadeira dela, sem circular, né? Ter que ficar de máscara por horas. Será que isso é um ambiente gostoso que ela vai relaxar e que vai ser legal para ela, né? Pensando nessas pessoas que estão querendo mandar por conta de achar que em casa tá ruim, só em casa tá ruim, ou será que esse ambiente vai deixar ela mais nervosa, mais estressada? Acho que isso vai muito de como vai ser trabalhado pela escola e da personalidade da criança também, né? Tem crianças que são mais preocupadas. O meu filho mais velho, por exemplo, ele é uma pessoa extremamente preocupada e eu tenho que ficar o tempo todo cuidando, porque ele é uma pessoa que, tipo, ele é muito apegado a regras, então, se tem a regra, ele quer seguir. E assim, eu tive que trabalhar muito essa questão da pandemia aqui com ele, porque ele não queria sair de casa de jeito nenhum. Ele tinha muito medo de sair de casa, mesmo desde o começo, a gente falando que até minimizando além, né? Não, em criança é bem mais tranquilo, em criança, mesmo assim, ele
Então, assim, eu penso que, será que para ele, que é assim, ficar lá num ambiente por horas, dentro de um lugar, né? Então, por exemplo, vai ter que tirar a máscara para tomar o lanche. Ele não quer tirar a máscara de jeito nenhum, em lugar nenhum. Então, como que vai ser para ele essa volta, né? Se ele voltar. Então a gente tem feito todo um trabalho. Agora ele está muito melhor, porque a gente sai com ele, leva, vê, para ele ver que o mundo continua sendo o mundo, né? Que as Uhum. coisas continuam ali, que não é uma catástrofe. É uma catástrofe, mas não do jeito que ele está imaginando. Então, assim, eu acho que depende muito. É um estresse também, né? Então, será Uhum. que voltar. Acho que isso vai depender de cada caso também, de cada criança, de como a criança lida com isso. Sim. Tem outras crianças que têm uma personalidade diferente, que estão, né, que com certeza, mesmo com tudo isso, vão, né, para as Uhum. pessoas terem uma ideia, por exemplo, o que é proposto pela prefeitura e muitas escolas estão adotando. Então, a alimentação, por exemplo, que seja feita na carteira, dentro da sala de aula, né? Porque aí você consegue garantir que eles não se juntem, porque se você deixar eles no intervalo como era antes, obviamente eles vão comer o lanche um do ladinho do outro. Então, para que E isso que é não um dos aconteça. objetivos do comer na escola, né? É Sim, um que é momento de o momento, compartilhar, sim, né? de É também compartilhar, de pedagógico trocar. comer. Sim, e aí perdeu-se isso, né? Então, assim, por exemplo, na escola dos meus filhos, os maiores vão comer na carteira, né? Então, vão fazer o seu lanche ali na carteira, vai ser o momento também da troca de máscara, e não vai poder ficar andando pela classe, então, assim, vai ter que ter alguém ali também olhando para eles não levantarem. Então, assim, quanto isso é estressante ou não, né? De repente, você ficar num ambiente tão controlado, Rígido. tão rígido, né? Eu até falei que o protocolo está super seguro, mas que, assim, eu ainda quando eu estava na reunião com a escola, eu falei, nossa, mas assim, dá vontade de chorar imaginar a escola desse jeito, uma escola que era totalmente diferente, que tem uma proposta totalmente diferente disso, você engessar dessa maneira, né? E no infantil eles não vão comer dentro da classe, na classe do infantil, por exemplo, da escola deles não tem carteira, então não tem como cada um comer, mas eles vão comer nas mesinhas que eles comem, que é numa área aberta, ok? Mas eles comem 4 ali na mesinha, vai comer um por mesinha, né? Então perde muito, assim, então por isso que a gente tem que pesar bem também se realmente esse ambiente é benéfico para essa questão do estresse ou não, De né? repente, até essa vivência pode trazer uma sensação de distanciamento e de solidão que não tinha sido Que ele não construída na tinha criança, né? exatamente, porque eles dentro de casa, eles estão mais, né, assim, eles não saem, São não tem esse livres. contato, mas eles são livres, né? Então eles não vai trazer para eles uma sensação de anormalidade que talvez eles não tenham dentro de casa, Sim. né? Eles têm quando eles saem, que tem que pôr a máscara, mas é uma coisa assim mais tranquila, né, do que vai ser nesse ambiente escolar, porque a escola teve que Tá, mudar sobre e a teve que questão se das adequar. máscaras que você está falando, né? As escolas estão exigindo nos protocolos, isso é um decreto da prefeitura, né? O uso de máscaras em crianças a partir de 2 anos. Isso. A Organização Mundial da Saúde, no entanto, mudou essas regras para a utilização de máscaras, né, em crianças. Qual que é essa orientação da OMS e fala um pouquinho quais são os problemas do uso de máscaras nas Bom, crianças. no final de agosto, a Organização Mundial da Saúde deu uma nova recomendação sobre o uso de máscaras, né? E eles dividiram as crianças em faixas etárias, então, até os 5 anos, dos 6 aos 11, e a partir dos 12. A partir dos 12, máscara igual ao uso de adulto, ao estar nas mesmas situações. Até 5 anos, foi recomendado que não se usasse máscara. Por quê? Porque eles acham que a criança não tem maturidade para lidar sozinha com a máscara, então colocar a máscara, tirar a máscara, eh, fazer o uso correto da máscara, e que pode atrapalhar o desenvolvimento da criança ter que ficar de máscara, né. Então, eles falam que vai atrapalhar muito essa parte até do desenvolvimento dela, a máscara. A gente sabe que a criança pequena de máscara, ela precisa de muita supervisão, né. Então, antes dos 2 anos não é recomendável mesmo, porque a criança pode até se sufocar com a máscara, não conseguir tirar, enfim. Mas dos 2 aos 5, que é o que mudou pela OMS, Pelo eles OMS. falam que
o uso não é bom. E assim, a criança ela precisa mesmo de supervisão, porque eles não sabem, eles colocam a máscara na boca, eles tiram, eles põem. Então, assim, Ao é um uso contrário. complicado. Põe ao contrário, tira a máscara, mesmo na questão, né, da proteção, eles falam, às vezes tira a máscara para tossir, então, tipo, para que serve a máscara? Para nada. Mas eles falam muito que isso tem que ser avaliado em cada região, dependendo das características que está naquela região também e do risco que essa criança tem, né? Então, assim, se a orientação da Organização Mundial da Saúde é ok, a criança menor de até 5 anos não pode usar máscara, mas também, então, você tem que controlar o ambiente que ela vai, não vai levar ela num lugar fechado, cheio de gente, já que ela não usa máscara, né? Dos 6 aos 11 anos, o uso de máscara seria restrito a lugares fechados, lugares que você acha que tem o maior risco, e dependendo também de como essa criança lida com a máscara e sempre com supervisão também. Porém, na nossa realidade de Brasil, primeira ponto é que os decretos foram mantidos acima de 2 anos, então, legalmente, precisa que as crianças estejam de máscara, né? E a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade de Infectologia também no Brasil, se posicionaram a favor do uso de máscara a partir dos 2 anos, né? Porque a gente está num país que tem uma circulação muito alta de vírus. Ainda. Então, acho que é importante sempre a gente pensar nisso, né? Não adianta a gente se comparar com países que, como foi em Portugal. Portugal teve muito menos vírus do que a gente tem aqui, né? Então, por isso, aqui ainda foi colocada essa questão da máscara. Claro que cada escola vai lidar com isso de um jeito também, né? E eu acredito que em crianças pequenas, a escola, espero que saiba lidar com isso também. Então, de repente, tipo, a criança tirou a máscara, então, tudo bem, vai ter que colocar a máscara de novo? Vai, porque é o determinado, mas assim, né, vai lá, conversa, não, vamos colocar de novo, né, não dá um grito quando a criança coloca a máscara, porque senão a criança vai, coitada da criança. Mas é um fator de estresse para ela também isso, né? E usar o dia inteiro a máscara, eu acho que para uma criança pequena é extremamente estressante. Mesmo em adulto, a gente vê, né? Coloca a máscara, já começa a respirar diferente, parece que já dá falta de ar. Tem vários adultos que abaixam a máscara porque diz que não está conseguindo respirar. A gente sabe que as máscaras de tecido passam muito ar, não é que não tem ar, mas dá uma sensação de sufocamento, uma sensação de falta de ar, esquenta. A gente está entrando num período de começar a esquentar mais. Então, aproveita e fala sobre a questão que tem uma questão das máscaras feitas de tecido antiviral. Aproveita e fala sobre isso. Sim, as pessoas acham que a máscara de tecido antiviral, ela não vai... Espera só um minutinho. Miguel, agora eu não posso, filho. Mamãe tá trabalhando. Uma interrupção. Então, as máscaras de tecido antiviral, as pessoas têm uma ideia de que ela seja melhor, mas na verdade, assim, para o vírus morrer, demora muito tempo ali na máscara. Então, o que acontece? Você já respirou o vírus, né? Então, ela não tem a vantagem que eles falam é que você não precisaria ficar lavando como você lava outra, que poderia ficar com a mesma o dia inteiro porque o vírus vai morrendo, mas assim, a gente não fica com a mesma máscara o dia inteiro, não é só porque a máscara está com vírus, é porque ela está úmida, ela não está confortável, então eu acho que não vale a pena. Eu acho que o que vale a pena no uso de máscara é você escolher uma máscara que, além de ser uma máscara efetiva, né, que cubra o nariz, cubra até o queixo, que é o que eles falam, que não seja frouxa, mas que seja confortável para a criança, né? E eu comecei a falar agora do calor, até me lembrei de uma situação que eu acho que também a gente tem que levar em conta, por exemplo, nessas escolas que estão fazendo recreação o dia inteiro e daí a criança vai ficar lá o dia inteiro de máscara. Né? Isso, tem escolas que já estão abertas há um tempo para recreação, né? Eu imagino assim, né? Imagina a criança de máscara, num calor que agora está começando, né? Ela vai ficar o dia inteiro com aquele suor no rosto, então eu acho que, né, de repente ela vai ficar com alergia, ela vai ficar incomodada. Então tem, né, o uso de máscara o dia inteiro associado a dor de cabeça, então tem várias questões, né, de ficar tanto tempo de máscara, se seria benéfico ou não mesmo para as crianças.
mas na nossa Oba, realidade é para e tinha ficar. uma questão justamente sobre isso, né? Sobre essa questão das escolas que estão oferecendo recreação, né? E tem escolas que estão oferecendo recreação em período integral. É bom a criança ficar em período integral na escola? Quer dizer, tem uma recomendação até em relação ao tempo, né? Quanto mais tempo Sim, você tá fora, né? Porque maior. você tá, eu acho que assim, tem duas questões aí, né, nessa recreação de dia inteiro. Tem o tempo que a criança vai ficar exposta, então a gente sabe que a gente, para adquirir uma doença viral, o tempo de exposição conta e muito, né? Então é diferente você ficar 1 hora num lugar de você ficar 8 horas naquele lugar. E até para essa questão emocional e de estresse, eu acho que é bem complicado deixar a criança o dia inteiro lá, né? Principalmente se a gente pensar que é uma criança que ela nem estava mais indo para a escola. Então, querendo ou não, ela não está mais adaptada àquela Sim. rotina de passar o dia inteiro na escola, né? Ela teve essa regressão, ela está muito mais apegada aos pais, né? E aí, de repente, ela sai de uma situação que ela ficava o dia inteirinho com a mãe ou com o pai, ou com quem está em casa com ela, e fica o dia inteiro na escola, Sim. né? Então, eu acho que assim, fica exposta demais, fica muito tempo de máscara, que não é legal, que a gente falou, e emocionalmente também está num ambiente estressante, está longe, né, do que virou a realidade dela. É melhor um pouquinho por dia do É melhor que um pouquinho por menos dias dia, o dia todo. é E melhor você tocou num ponto tão importante, Bah, que é isso. Tem muitas crianças que vão necessitar fazer uma readaptação, né? Como, principalmente as menores, né? Como se estivesse começando a escola de novo. E pensar numa readaptação, numa adaptação sob essas circunstâncias, né? É sim, bem bem complicado, né? estressante, né? Eu acho que isso agora é um ponto importante também da gente pensar, é que será que vale a pena voltar meu filho? Será que vale a pena voltar meu filho para essa escola? Minha criança pequena, que imagem que ele vai ter da escola, né? O que que virou a Sim. escola? Então acho que pode atrapalhar mesmo isso. Uhum. O Enfim, Bart, teve uma questão sobre as vacinas, né? uhum. A famigerada vacina. Tem muita gente dizendo que, não, vou esperar a vacina, vou esperar as crianças estarem vacinadas para mandar as crianças para a escola. A vacina, essas vacinas que estão sendo testadas, elas já são a versão para crianças, as crianças vão ser vacinadas junto com o grupo de risco. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. Então, as vacinas, a gente tem várias vacinas sendo desenvolvidas, né? Então, cada uma tem uma tecnologia diferente e, apesar de várias vacinas estarem na fase 3, elas são muito diferentes entre elas. As duas vacinas que têm mais possibilidade no Brasil, tem uma terceira vacina que é a vacina russa, que eu tinha até, não estava nem lembrando, mas que algumas prefeituras alguns estados estão fazendo, mas eles ainda é mais para teste. Então, assim, é a vacina de Oxford, né, que a pessoa fala, e a Coronavac, que é de uma empresa, uma fábrica de vacinas na China, né? Eu acho importante a gente falar que assim, essa fábrica de vacina na China, ela é uma fábrica privada de vacina, ela não é do governo chinês, que às vezes as pessoas acham que é uma coisa do governo, é uma empresa de vacina, que já é uma empresa antiga, eles o primeiro laboratório que fez a vacina para o H1N1, né, na época que a gente teve o H1N1, Uhum. e ela, né, essa vacina é a que vai ser produzida, a tecnologia dessa vacina, na verdade, ela vai ser produzida no Brasil, no Instituto Butantan. Ela vai ser Então, produzida aqui. aqui, né? Então, assim, é uma transferência de tecnologia, na verdade. Essa vacina ela já foi testada em 50 mil pessoas na China, que foram pessoas que estavam na idade de 18 a 59 anos. Então, sempre que a vacina é testada, são nessas idades. E aí, depois expande. Então, essa vacina já está fazendo testes em crianças também, né? Passou para teste em criança e idoso, então, já para determinar a segurança dela também nessas faixas etárias. A vacina de Oxford ainda não iniciou testes em crianças ainda, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente saber que eu acho que o mais importante é a gente saber que a gente não sabe quando eles vão ser vacinados. Então, assim, tudo bem, tem gente que vai esperar e vai esperar mesmo, principalmente quem tem crianças em grupo de risco ou que a pessoa é grupo de risco,
né, vai esperar a vacina, mas assim, sabendo que a gente não tem garantia nenhuma que no começo do ano que vem eles vão estar vacinados, provavelmente não estejam, né? A vacinação, ela vai ser feita em etapas, com certeza, então, como é feita na da gripe, né? Então, o idoso toma em um mês, depois quem tem doença crônica toma no outro, e criança não vai ser priorizado justamente por eles geralmente terem manifestações mais leves. Então, independente da vacina poder ou não ser usada por eles, eles não vão ser o grupo que vai tomar primeiro, né? Quem vai tomar primeiro provavelmente seja profissionais de saúde, né? Seguido dos grupos de risco, então de idosos, de pessoas que têm doenças crônicas. Mas a vacina, assim, provavelmente eles vão ser vacinados? Sim. Mas quando eles vão ser vacinados, enfim, eu acho que a gente tem que ter uma ideia de que talvez a gente comece o próximo ano sem eles estarem vacinados. E aí a gente vai ter Tá. que retomar toda essa, né, discussão, porque acho que isso é um ponto também. As pessoas falam, mas aí vai voltar em novembro, não vale a pena, realmente, né? Será que vale a pena? Agora vai começar um novo ano, será que daí vale a pena? Então vai ter que rever tudo e ver principalmente em que ponto a gente vai estar, né? A gente está vendo na Europa um aumento de novo do número de casos. Aqui no Brasil, a gente ficou num platô, agora a gente está tendo uma leve diminuição, mas como é que será que a gente vai estar, né, em fevereiro? Então, se a gente estiver melhor, será que precisa mesmo da vacina, né? E dependendo de como tiver, vai voltar, Quer não dizer, vai acho que não voltar? dá para Não dá, projetar, para fazer não dá para planos projetar. pensando nessa chegada da vacina, Não né? dá para fazer planos, Atrelar. atrelar totalmente. E assim, eu acho que na verdade não dá para fazer muito plano. A gente tem que sempre ir avaliando a situação naquele momento, né? E qual é a minha realidade, a realidade da minha família naquele momento, para que se tomem as decisões, né? Porque a gente já deve ter aprendido que é tudo muito imprevisível, né? Sim, Então, assim, quando eles foram afastados da escola em março, era para eles ficarem 2 semanas, né? A gente sabia, eu, por exemplo, falava, não vai ficar 2 semanas, claro que em 2 semanas não vai ter resolvido esse problema. Mas, assim, eu lembro que a gente teve discussões na escola dos meus filhos sobre antecipação de férias, e aí, assim, umas partes queriam que antecipasse as férias de julho, outros não, e a gente falava, mas não é justo com eles, porque depois, em julho, quando, né, eles vão perder, vão ficar presos na escola, sendo que eles poderiam estar vendo os avós e não sei o viajando. que, viajando. E aí, o que aconteceu em julho? Nem para a escola eles podiam ir. Então, assim, é tudo muito. Então, assim, acho que é importante a gente saber que sempre avaliar as opções, né? Ver a minha realidade, se eu tenho alguém que tem grupo de risco, se não, se meu filho precisa ir, né? Em que momento que ele está da vida escolar dele, né? Se precisa nesse Sim. momento ir ou não. Acho que tudo isso que você está trazendo é deixar claro muito isso, né? Que a gente tem que olhar diante da necessidade ou da sensação de que essa criança precisa ir, a gente tem que olhar a individualidade dessa criança, né? Sim. Eu cheguei a ler alguns artigos de pediatras, inclusive falando sobre a questão eu falei aí de alguns prejuízos, né, que são Uhum. maiores do que os trazidos pela falta de convivência social, mas que falavam aí de questões de prejuízos no desenvolvimento motor, no desenvolvimento visual, por conta dessas crianças estarem em ambientes muito fechados. Esses artigos falavam principalmente de Sim. crianças que estão em apartamentos, Sim. né? Diante disso, eu queria te perguntar o que você acha, né? Quer dizer, quando a gente está pensando, a família que pensa em mandar a criança para a escola, tendo uma necessidade dessa volta à socialização, desse retorno para o mundo, acho que tem outras formas de fazer isso, Sim. né? A gente tem sugerido para famílias formarem pequenas comunidades, né, nas quais façam pactos de confiança, quer dizer, eu não vou sair aglomerar lá para não contaminar teu filho, né, e essas crianças poderem se encontrar, ainda que de máscara, que com distanciamento, mas mais livres num parque, né. Sim. Né? E de repente por períodos que ela vai aproveitar mais até do que na escola, Sim, né? Então eu acho assim, a gente teve uma orientação de um isolamento que a princípio era para você não encontrar ninguém mesmo, né? E ainda se continua com isso. Então tem que sim, evitar, né? A gente ainda está num isolamento, embora não, às vezes não pareça, mas eu acho que assim
a gente pode ver essas questões. Então, esses pactos, levar numa praça, levar num parque, de repente se encontra de uma maneira menos estressante para as crianças, né? Por menos tempo também. Então, acho que são outras opções que a gente E talvez tem. até mais segura para quem está preocupado, Sim. porque a escola, embora, como você falou, os protocolos estejam muito Mas alinhados, gente, é muito né? mais gente circulando muito no mais gente, espaço, né? Então, quanto mais gente circula no espaço, mais chance a gente tem. Então, por isso que a gente fala desses grupos, né? Porque se a gente convive com menos pessoas, Sim, em grupos fechados, é mais fechados. difícil o vírus entrar neste grupo, né? Então, por exemplo, se eu tenho ou um primo ou um amigo que você faça olha, eu não vou ficar me encontrando com outras pessoas, mas eu vou me encontrar com você e você vai se encontrar. E aí você Sim. consegue ter essa proteção e ter essa interação e ter, às vezes, de uma maneira até melhor do que teria na escola, Sim. né? E essa que eu te trouxe, que eu vi nesses artigos, acho que é importante também levar as crianças de volta para o mundo, né? Para que elas Sim. possam caminhar, para que elas possam ver as coisas, né? Enfim, perceber o mundo também é importante para o desenvolvimento, né? Sim, e tem coisas que a gente pode fazer de uma forma muito lúdica, que eu tenho até conversado, orientado algumas famílias. Então, faz uma brincadeira, brinca que você vai fazer um mapeamento do quarteirão. Então, você dá uma volta no quarteirão, mapeando tudo que tem, e depois chega em casa e faz um mapa do quarteirão, né? Sim, Enfim, coloca isso de uma forma lúdica para estressar menos. E esse sair para o mundo, né? Para desenvolver os sentidos, porque isso tem preocupado, né? A questão da visão, até da percepção espacial, sim. né? Isso é importante também para crianças que estão presas, né? Sim, acho que isso é muito importante, né? Então, eu acho que é importante a gente saber que existem vários caminhos, né? Que não Sim. existe só ficar trancado o dia inteiro dentro do apartamento ou ir para a escola, né? Entre isso, tem muitas outras coisas que a gente pode fazer e que a gente pode trazer para que eles não fiquem tão presos, mas que também não precisem circular, enfim, né? Acho que é uma decisão que vai ter que ser de cada pessoa, mas sabendo as opções que existem também, né? Que não é só a escola, que não é. Tem outras formas da criança encontrar outras ou de sair um pouco de casa, de ver o mundo sem ser na escola. Porque no final, dentro da escola, dependendo da estrutura que a escola tem, ela não vai ver nada também na escola, vai ficar dentro de uma sala de aula, né? Então, não é isso que vai trazer esse alívio, às vezes, para ela também, Sim, né? sim. Eu acho importante trazer um outro ponto, né? Até para a gente não se estender muito no horário, que quando a gente. Oi, peraí que tá caindo aqui só um Deu minutinho. uma Tá falhada. dando. Tá. Deu uma falhadinha aqui, peraí só um minutinho. Acho que tá falhando a câmera, só um minutinho. Deixa eu arrumar aqui a conexão. Eu vou falando para você, Pode ir então, falando que eu vou arrumar essa né? conexão que deu errado. Que eu acho importante quando a gente fala dessa questão da volta à escola e a gente se preocupa com os riscos para as nossas crianças, para a nossa família, a gente tem que pensar nos riscos para os outros também, né? A gente tem aí a experiência de Manaus, que eu não sei se foi o único estado que já reabriu, eu acredito que sim, né? As escolas particulares reabriram antes e as escolas da rede pública, sem tantos equipamentos quanto as escolas particulares, reabriram um pouco depois. Mas a gente já teve aí um número assustador de contaminações de professores e funcionários nas escolas em Manaus, né? Então eu acho importante a gente pensar no outro, né? Quando a gente pensa em sair, quer dizer, não é só a gente que pode se contaminar, a gente pode contaminar o outro. Então, acho que a gente tem que pensar sobre isso, né? Acho que até você falou que na tua decisão de não mandar essas crianças, sua criança e seu adolescente para a escola, isso também contou por conta da profissão sua, da tua atuação, né? E do teu marido, né? Sim, né? Então a gente sempre tem pensado nisso também, né? Meu marido, ele é nefrologista. Eu, atualmente, tenho atendimento presencial
teoricamente não de pessoas com coronavírus, mas então circula muito mais, né? E ele, apesar de todo o equipamento de segurança, tudo que a gente faz, ele entra em contato com pacientes mesmo, ele entra em UTIs, ele passa catéter de hemodiálise nos pacientes que estão internados com coronavírus, né, com Covid. Então, tem essa questão também de não querer levar o vírus para outros lugares, né, levar o vírus para outras pessoas. Agora a gente ainda está mais acostumado, entre aspas, assim, né, com os cuidados, e a gente tem até um pouco mais de tranquilidade um pouco com isso, porque a gente viu, né, que então desde março até agora, tendo esse contato, não nos contaminamos, então, né, estamos sabendo, mas assim, nada impede que de qualquer forma, isso você... tem sido um fator para você pensar. Um fator, sim, né, com certeza. Então, assim, no começo a gente tinha, não tinha muito medo disso, e ainda é um fator que a gente considera, né? Até em contato com família, em contato com qualquer pessoa, né? Porque você, de alguma maneira ou de outra, você vai estar aumentando a exposição, né? Dessas pessoas. Então a gente tem que pensar nisso também. E uma outra coisa, Má, que a gente estava conversando também, porque você estava falando do seu filho, é a questão de quando será que voltar é muito importante, né? Para quem que é tão importante? Eu acho que algumas pessoas é mais importante que outras voltarem. Sim, eu estou pretendendo, pensando em mandar o meu filho maior, a pequena nem está na escola, e ainda se estivesse no maternal eu não mandaria, mas eu estou pensando em mandar o maior justamente porque ele está no último ano da educação infantil, né? E existem esses momentos que são de finalização de ciclos, né? Que eu acho que os principais são a finalização do último ano em que a criança está na educação infantil, o último ano do fundamental e o último ano do médio, que é a finalização da vida escolar da pessoa, né? Acho que é o pior. Então, a princípio, a gente estava até falando aí, né, de que o fato de vocês estarem potencialmente em contato te levou a pensar, a decidir também não mandar. A gente está tendo o privilégio de poder trabalhar isolado, né? Claro que todo contato potencialmente gera a possibilidade de transmissão, mas a princípio a gente está isolado, né? Então eu penso em mandá-lo para que ele possa pelo menos ir algumas vezes, 2, 3 vezes na escola para dar tchau, para aquele espaço da educação infantil, para a professora que ele não vai ver mais e que, no caso dele, né, na escola dele, está com ele há 4 anos, né? E daí ano que vem ele vai para um outro espaço, ele vai para uma outra professora, para uma outra classe, né? Então eu penso em mandar por isso. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente pode pensar, acho que talvez até aí, principalmente para os adolescentes que estão concluindo o médio, né, Bá? Sim, porque assim, a gente sabe que o último ano, né, do ensino médio para eles tem toda uma programação, tem um monte de coisa, então assim... Eles sonham o ensino médio inteiro com um monte de coisas, então, formatura. Assim, eles já ficam, né, eles veem, então, esses adolescentes que hoje estão no terceiro ano do médio, eles viram, né, quando eles estavam no primeiro, quando eles estavam no segundo, eles viam o terceiro fazendo as coisas e como que era e como que foi. E agora, né, quando chegou a vez deles, isso não teve. E o pior que eu acho é assim, é porque é o que você falou, é o encerramento da vida escolar, né? Então, é o encerramento de um ciclo que começou lá na educação infantil e que agora se encerra. Porque a gente sabe que faculdade, essas coisas, é outra realidade, vida. é outra vida, né? É totalmente diferente, né? E eles perderam isso. Então, assim, eu acho que para esses alunos, lógico, se a pessoa tem alguma doença, se ela é grupo de risco, se ela convive, por exemplo, se o pai dela é diabético, enfim, vamos pensar em outras estratégias para que ela consiga elaborar esse fechamento. Mas para quem não tem, como a gente está sempre pesando risco-benefício, né? Eu acho que o benefício para essas pessoas vai ser muito bom de poder ir lá e se despedir daquilo mesmo, né?
Na escola dos meus filhos, eu acho que os principais pontos ali vai ser quem está no primeiro ano e quem está no terceiro do médio, né? Do fundamental, o nono ano também, mas como a escola dele, geralmente eles ficam lá no médio, eles vão, né, perderam algumas coisas do nono, mas eles vão voltar para a mesma escola. Então, assim, a maioria, né, claro. Tem escolas, por exemplo, que o nono ano é o último ano naquela escola, que a escola não tem Sim, ensino não tem médio, ensino né? médio. Então, assim, ele não vai nunca mais poder voltar para aquela escola. E às vezes ele está lá faz tanto tempo, desde pequeno. Então, ele tem um vínculo com tudo, ele tem uma história ali naquela escola, né? E parece que é uma história que vai ficar sem o capítulo Vai final, ficar uma porque lacuna, vai né? ficar uma lacuna, né? Então, por conta disso, eu acho que alguns casos, eu falei do primeiro ano, porque na escola dos meus filhos, o primeiro ano ele fica junto com o infantil. Então, o meu filho está no último ano do infantil, mas o ano que vem, quando ele estiver no primeiro ano, o primeiro ano lá é junto com a educação infantil. Então, é no mesmo espaço, é o mesmo parque, é o mesmo tipo de sala, é tudo mantém, né? Eles mantiveram lá o primeiro ano como educação infantil. Então, ele vai voltar lugar que ele já estava indo, né? Agora, as crianças que estão no primeiro e vão passar para o segundo, elas vão para um outro lado da escola, elas vão para um outro tipo de classe, elas estavam numa classe que não tinha carteira, que ela sentava no chão, que não tinha, para ir para um lugar onde ela vai sentar em mesinhas. E dependendo de como tiver, pior do que quando não era na pandemia, porque assim, que nem lá nas salas do segundo ano, eles ainda sentam juntos, né? Mas provavelmente a gente vai voltar para uma escola ainda com certo distanciamento, né? O ano que vem. Uhum. Então, eles vão, assim, eles, né, perderam todo esse fechamento, esse trabalho que é feito com eles, levando eles para conhecer e ver. Então, eu acho importante, Sim. talvez, eles voltarem lá para se despedir daquele parque, né? Esses que estão Daquela, nesses momentos de nesses transição, isso é um momentos de ponto que transição, para se pensar, né? né? Porque senão, Como seres humanos é importante para a gente, né? Ter esses rituais de sim, de passagem, passagem. finalizar esses ciclos, né? Sim, sim. Então, acho que nesses casos vale a pena pensar um Com pouco mais mais, com cuidado. mais cuidado, né? No caso dos adolescentes, de crianças mais velhas que estão, né, já, mais os adolescentes que estão terminando o fundamental, que estão terminando o médio. Então, eu acho que vale a pena pensar nisso e conversar com eles também, né? O que eu acho que a gente tem que levar em conta Sim, você a trouxe uma coisa opinião muito deles. importante. Mesmo a criança, né? Perguntar, você Sim, quer ir? você quer Né? ir? E explicar, não Como vai assustando, ser? Sim, mas mas como explicar vai que você vai ser? ter que ficar de máscara. Você não Sim, vai poder abraçar, né? O que, que você sim, acha porque eles têm que disso? estar instruídos. Você quer ir, Exato. né? Os meus filhos não não querem ir também, assim, não, eu, né, conversando. Eu, na verdade, não ia mandar, provavelmente, mas eles também não querem ir porque não quer ficar de máscara, porque acha que vai ser meio estranho. E agora já estão muito mais adaptados, quer dizer, o meu mais velho está muito mais adaptado ao online, né, ao ensino online. O meu mais novo é meio diferente, porque como a educação infantil ainda, eu sei que ele teve uma perda gigantesca não indo esse ano para a escola, né? Mas, enfim, ele tá Uhum. tranquilo, tá bem, teve uma perda que eu digo assim, né? Porque eu acho que a gente não consegue reproduzir em casa de jeito nenhum Ah, não, são as, contextos, né? são dinâmicas diferentes São e dinâmicas diferentes, é mesmo essa tudo. dificuldade do homeschooling, né? O É, professor tem um papel, o pai e a mãe estão num outro lugar, é por isso que tantas sim, famílias estão com tantas dificuldades. Ainda que o pai saiba tudo de matemática, que a mãe saiba tudo de física, existe o papel do professor, né? Existem sim, determinadas funções e que não dá para a gente substituir isso, né? sim, Realmente. Agora, eu acho que o que fica, então, a gente, como eu falei no início, né, a gente tentou conduzir essa conversa a partir das questões que a gente recebeu, né? As principais preocupações eram, a principal preocupação, né, era em relação à questão da convivência. Então, eu acho que sim, um ponto acho que importante que fica é assim, a falta de convivência por si não vai adoecer a tua criança, né? Existem outros fatores
outros estresses aos quais ela pode estar submetida, que são potencialmente adoecedores, mas a falta de convivência por si, ela pode ser sim recuperada, né? Ela é importante, mas pode ser sim recuperada, e a gente pode encontrar outras formas, né, de proporcionar isso para a criança. Para quem precisa mandar mesmo, porque não tem outra possibilidade, as escolas estão com protocolos seguros, Sim. né? Acho que é importante. E acho que uma coisa até que a gente falou numa outra conversa, que é importante não ter julgamento de quem decide mandar, quem não decide, que é o que está percorrendo toda essa nossa conversa, né? Sim. Cada criança tem que ser vista individualmente, cada família tem que ser vista Sim. individualmente. Qual que é a necessidade de cada família, né? Sim, com certeza, né? Então não o que a minha família precisa não é a mesma coisa que a sua família precisa. Por exemplo, mesmo a gente tendo linhas de pensamento parecidas em várias coisas, a sua realidade é totalmente diferente da minha, né? Você está trabalhando em casa, seu marido, vocês são isolados, a minha família não, o seu filho está encerrando um ciclo, o meu não. Então, assim, né? Cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua história. Eu acho que deve ser levado em conta, assim, quais são os riscos e quais são os benefícios, né, para aquela criança. Cada criança tem uma personalidade, cada mãe tem uma personalidade também que interfere nisso tudo e uma sobrecarga, né? Então, são realidades diferentes. Então, que a gente não julgue a escolha que o outro fez, né? Se ela escolheu aquilo, com certeza é porque pareceu que era o adequado para ela. A gente está falando, claro, de decisões conscientes, né? Para que a gente não confunda isso com a pessoa que está mandando o filho para a escola por qualquer motivo que seja, não quer dizer que ela acha que coronavírus não existe, que é bobagem, que é uma gripe. A gente sabe que não é, né? A gente é uma doença super séria, o mundo está paralisado por conta dessa doença, né? A gente já teve um número enorme de mortos, então assim, não é minimizar a doença, mas talvez aprender a conviver em algumas coisas e ter que abrir alguns espaços para, né, então do que vai ganhar e do que vai perder. Então acho que sem julgar também o que o outro está escolhendo, individuais. né? Bah, obrigada então por essa conversa. Imagina. Eu espero, como eu falei, a gente conduziu pelas perguntas que a gente recebeu e a gente está aberto aí a perguntas, na medida do nosso possível, a oferecer mais informações, né? Sim. Espero que a gente tenha podido ajudar aí a colocar esses fatores na balança, né? Sim, com certeza. Obrigada pela conversa e qualquer coisa, né, que alguém queira perguntar, enfim, né, tem os nossos perfis, pode falar com a gente e pensar na sua escolha, pensar que que as suas escolhas não são definitivas, né? Sim, a gente está num momento, como você falou bem no início, né, que nada é definitivo. Nada é definitivo, então, assim, né, tentar também não trazer tanto peso para essas decisões, né, e de, será que eu estou fazendo certo, será que eu estou fazendo errado, porque eu tenho percebido isso muito, né. Tudo bem mudar de ideia, né? Tudo bem mudar de ideia, então, mas é isso. Tá joia, obrigada, Bá, obrigada a todo mundo Obrigada, e bom pessoal. final de semana para todo mundo e se cuidem. Tchau, Beijo, Bá, tchau, Beijos, tchau. tchau.